Meus amados irmãos, boa noite a todos. Eu vos cumprimento, vos saúdo nessa noite com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Rei, Deus Todo-Poderoso. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Fique à vontade para participar conosco dessa live. Nós estamos iniciando a 16ª noite do propósito de oração, clamor pela nação. Venha junto conosco orar. Eu quero mandar um abraço e a paz para todos os irmãos e irmãs que desde o começo estão aqui conosco, perseverando, buscando a face do nosso Deus. E você que vai entrar a primeira vez com a gente, irmãos, o Senhor colocou dentro dos nossos corações esse propósito de oração, de fazermos 30 dias de clamor pela nossa nação brasileira. Claro, a gente vai apresentar também as outras nações do mundo, a nossa família, o nosso casamento, várias áreas da nossa vida serão também apresentadas diante da presença de Deus. E hoje é a 16ª noite desta campanha. E como sempre, todas as vezes aqui, eu gosto de salientar aos irmãos, frisar aos irmãos, que campanha é guerra, campanha é batalha espiritual. Quando você toma a decisão de abrir uma campanha, você está comprando briga com Satanás e com os seus demônios, com o inferno inteiro. Por isso que nós devemos estar preparados, em jejum, em oração, lendo diariamente a palavra de Deus para vencermos os embates que virão, as lutas e as provações que irão se levantar, porque certo é de que as lutas vão se levantar. Diz a Bíblia que aquele que quer viver piedosamente com Cristo padecerá tribulações. Irmã Kelly Vinícius, seja bem-vinda. Queridos, compartilhe essa live. Os irmãos que for chegando aí, monta os teus partes, as tuas salas de vídeo e vai mandando compartilhamento aí, convite para todos os teus amigos, os grupos do Message, os grupos do Facebook. Avisa para todo mundo que a 16ª noite do propósito de oração, clamor pela nação, já começou. Então, ó, compartilha, manda para frente e, como sempre, gosto de falar todas as noites aqui, quando você compartilha essa live, você está edificando a vida de alguém. Talvez uma pessoa que está depressiva, dentro de um quarto, pensando até mesmo em dar cabo da sua própria vida, pessoas com síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, que são os problemas do momento, dado esta pandemia que tem sido disseminada não só no Brasil, mas em mais de 80 nações do mundo. Isso tem causado uma crise, um transtorno de ansiedade nas pessoas. As pessoas estão mais ansiosas. Ficaram muitos dias, muitos meses de quarentena, trancado dentro de casa, e essa ansiedade acaba atingindo as pessoas, tá certo? E nós estamos aqui clamando a Deus para que Ele mande do céu um avivamento genuíno, bíblico, verdadeiro sobre nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos louvar aqui um hino, em nome de Jesus, rapidinho. Ó, eu já estou compartilhando aqui com os irmãos, já estou mandando para todo mundo. Faça isso também aí na sua casa. Evangelize alguém, abençoe a vida de alguém. Não seja egoísta, tá? Compartilhe com alguém a bênção que você está recebendo durante esses dias de campanha. Um abraço e a paz do Senhor para a nossa irmã Verônica de Oliveira. Seja bem-vinda, minha amada. A irmã Verônica, ela é um exemplo, uma prova viva de uma pessoa de fé determinada. Ela comprou a briga com a gente, ela entrou no propósito de cabeça mesmo, e ela já tem testemunhado. Ela já contou o testemunho da dona Niquinha, que eu já contei para vocês aqui. Essa senhora estava internada na UTI, gente, em estado grave, e nós apresentamos a vida da dona Niquinha a Deus, e para a glória do nome dele, a dona Niquinha já está em casa, recuperada, curada para a glória de Deus. Faça isso. Faça como a nossa irmã Verônica.
Coloque a sua fé em ação. Determine, tenha atitude. Milagre só acontece na vida de alguém que é determinado, de alguém que tem atitude, de alguém que tem fé. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo de número 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova de fatos que não se vê. Vou te dar um exemplo claro para você entender o que é a fé. Você não está vendo a sua causa resolvida. Você não está vendo o seu marido salvo das bebidas. Você não está vendo os teus filhos salvos das drogas. Você não está vendo a sua filha liberta da prostituição. Você não está vendo o seu casamento restaurado, a sua família ainda se encontra destruída. Você não está vendo a porta de emprego aberta. Você ainda não está vendo as promessas que Deus fez ao teu respeito se cumprir. Você ainda não está vendo o milagre que você vem pedindo a Deus todas as noites. Você ainda não está contemplando o seu milagre. Mas quando eu creio, quando eu tenho fé, quando eu acredito que Deus pode fazer um milagre na minha vida, essas coisas que são invisíveis, metafísicas, abstratas, se tornam tangíveis, palpáveis e materiais. Ou seja, você vai tocar o invisível. Isso é fé. A fé pode trazer à existência as coisas que não existem. Por isso que você tem que entrar com a gente nesse propósito. Entre conosco, tenha fé. E no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então tenha fé, agrade a Deus, porque quando você acredita, Ele vai recompensar a sua fé, vai te galardoar com o milagre e a bênção que você precisa receber da parte de Deus. Assembleia de Deus, Ministério Filadélfia. Deus abençoe os irmãos aí da Assembleia de Deus Filadélfia. Sejam bem-vindos. Irmão Carlos Alves, a paz do Senhor, meu nobre. Seja bem-vindo, tá bom? Nós estamos aqui na 16ª noite do propósito de oração, clamor pela nação. Juntos venceremos todos os motins, todas as dificuldades que se levantarem contra nós. Vai entrando e vai compartilhando nessa live. Vai mandando para o máximo de pessoas que você puder, tá certo? E o nosso propósito aqui, como sempre, toda noite, quem me acompanha desde o começo do propósito sabe que toda noite eu tenho aqui ratificado para os irmãos. E repito, o nosso propósito aqui não é autopromoção. O nosso propósito aqui são 3. Primeiro, glorificar o nome de Cristo. A Ele seja dada a glória, a honra, a força, majestade, poder, sabedoria, para todo sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele merece toda a honra e merece toda a glória. Segundo propósito nosso é promover o reino de Deus através da pregação do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro, alcançar o maior número possíveis de pessoas para serem edificadas, transformadas, libertas e salvas pelo poder deste Evangelho que nós pregamos. Então, tá claro o nosso propósito aqui nessa noite com os irmãos, tá certo? Convide um amigo seu para assistir a nossa live, Palavra de Deus para a sua vida. Estaremos no final desta live fazendo uma oração forte pela sua vida, pela sua família, tá certo? Você que, quem sabe, se encontra afastado dos caminhos do Senhor, está distanciado da casa de Deus, Deus tem uma palavra para o teu coração, tá certo? Então fique ligado. Compartilha essa live aí com os grupos, tá bom? Muito bem, irmã Regina Braga, Deus abençoe, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe tua vida, tá? Glória a Deus. Como é bom estarmos na presença de Deus, amados. Meus queridos, eu quero mandar um abraço aqui para todos os nossos irmãos e irmãs que são inscritas no nosso canal. Eu quero aqui já de antemão agradecer a pessoa do presbítero César, tá certo? Um parceiro nosso de ministério, que muito tem ajudado a gente na divulgação do nosso canal.
Ele hoje mandou o link para várias pessoas e hoje nós conseguimos, somente hoje, 28 inscritos para o nosso canal, e eu quero de público agradecer aqui, do fundo do meu coração, pela vida do presbítero César, adjunto de sua mãe digna esposa, a nossa irmã Luziene Santos. Deus abençoe seus filhos também, o Guilherme e o Josué. Que Deus possa abençoá-los poderosamente também. Quero mandar a paz do Senhor para o meu pastor dirigente, pastor Cleiton Xavier, adjunto de sua esposa, pastora Isabel, suas filhas, Ragane, Lívia, seu filho Otávio, junto com a sua esposa, a Manuela, e sua filhinha Jamile, todas as suas filhas também, seus netos, que Deus abençoe. A Refúgio em Cristo, Novo Parque Iracema 1, todos os obreiros com as suas respectivas famílias, sintam-se nesta noite abraçados por todos nós, a paz de Jesus para vocês, e Deus abençoe nosso pastor presidente também do Ministério Refúgio em Cristo, pastor João Filho, adjunto de sua mãe digna esposa, a pastora Eliette. Que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos, de todos os pastores, dirigentes das congregações, dos campos da Refúgio em Cristo. Recebam a paz do Senhor Jesus, do vosso irmão em Cristo, evangelista Eduardo Medeiros. Glórias a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Vai chegando aí, vai chegando. Cadê o povo? Cadê o povo? Vamos acordar, meu povo. Vamos acordar. Vamos adorar a Deus. Vamos engrandecer o seu nome. Porque disse o profeta Jeremias que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A causa de não sermos consumidos. Então, tenha fé e acredite que Deus está no comando de tudo. Glória a Deus. Deus abençoe nossa irmã Regina Braga. Paz do Senhor Jesus. É um prazer tê-la conosco. Fique à vontade. Vamos daqui a pouquinho entrar em oração. Deixa chegar mais gente aí, irmãos, para nós clamarmos a Deus. Eu tenho uma reflexão rapidinho do coração de Deus para o seu coração. Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu já estou compartilhando aqui, ó, para todos os meus grupos, a nossa live. Faça isso também. Eu creio, irmãos, que durante esses 30 dias de oração, ainda temos mais 14 dias pela frente de propósito, muitos testemunhos de milagre, salvação, libertação, reconciliação serão dados. Eu creio nisso, creio piamente nisso, piamente nisso. Você acredita? Diga amém. Muitos milagres mesmo, porque, como eu gosto sempre de falar, Tiago, capítulo 5, 17, diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então a sua oração, ela não é em vão. A sua oração tem um poder tremendo, meus irmãos. Então você não pode parar de orar. Você não pode deixar de acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia para nós lermos uma palavra rapidinho, irmãos. Meus irmãos, desculpa aí, viu? Houve um acidente aqui. Meus amados, você que tem na sua casa um exemplar bíblico, por gentileza, eu peço aos irmãos e às irmãs que abram suas Bíblias. Você também, meu amigo católico, espírita, independente do seu credo religioso. Se você tem na sua casa uma Bíblia, seja qual for a tradução, a versão, pegue a sua Bíblia e abra comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel.
capítulo 1, queridos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Gessama Saldanha, Deus abençoe, meu querido. Fique à vontade, tá? Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos, começando do primeiro versículo. Houve um homem de Ramataim Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tour, filho de Zufi, Efrateu. Esse tinha duas mulheres. O nome de uma se chamava Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Ou porque não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha que coisa tremenda, queridos. Eu quero agora ler com vocês o versículo de número 11. Versículo de número 11, do mesmo capítulo 1 de Samuel. Diz assim: E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Não passará navalha. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu acabei de ler um texto aqui para vocês bastante conhecido nas páginas do Antigo Testamento. Uma mensagem bastante reproduzida na Bíblia Sagrada. E uma das histórias mais lindas, na minha modéstia e humilde opinião. Diz o primeiro versículo que havia um homem de Ramataim Zofim, das montanhas de Efraim. E para quem não sabe, a palavra Efraim era um nome antigo para a cidade de Belém, a cidade do rei Davi, e que posteriormente também se tornou a cidade natal do Messias, do Cristo, que nasceu em Belém. Eles eram efraimitas, da tribo de Levi. E diz o versículo 2 que esse homem chamava-se Eucana, e ele tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana, que era sua esposa legítima, e a outra, que era sua serva, que havia se tornado sua esposa também, chamada Penina. E o versículo 2 é bem categórico, quando diz que Ana era estéril, não podia gerar filhos, tinha madre cegada, tinha um útero fechado,
E o versículo aqui é bem claro. O Senhor lhe tinha cegado a madre. Então a culpa não era de Ana. O próprio Deus cegou a madre de Ana. Foi permissão de Deus. Logo eu posso aqui abrir rapidamente um parêntese para me contextualizar esta palavra e fazer aplicação prática para as nossas vidas. Existem provações que nos acometem que são por permissão de Deus. Existem situações adversas na nossa vida que é permissão de Deus para provar nossa fé e manifestar em nós a sua glória, o seu poder. Lembro-me agora daquele episódio que trouxeram a Jesus um cego de nascença e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Porque havia um misticismo, havia uma crença judaica que acreditava que quando uma pessoa nascia cego, nascia paralítico, algum tipo de deficiência, de anomalia, eles atribuíam essa doença a pecados dos pais. Por isso eles perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus, para quebrar esse misticismo, essa crendice, essa fábula judaica, vai dizer: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele as obras de Deus, o poder de Deus. Eu não estou querendo dizer para você que não existam enfermidades que não sejam provenientes de pecado. Existem enfermidades que são sim, que são resultados de uma vida de pecado. Vou dar um exemplo bem simples e claro para você entender. O camarada que passa 30, 40 anos da sua vida fumando cigarro, a probabilidade e a tendência dele desenvolver um câncer, seja na garganta, no pulmão, onde for, é de 100%. Um camarada que passa muitos anos ingerindo bebidas alcoólicas, a chance que ele tem de ter uma cirrose hepática é de 100%. Então, claro que existem doenças, enfermidades que são produzidas por uma vida promíscua, uma vida desregrada, uma vida degradante, tá certo? Uma vida longe de Deus. Claro que isso também vai trazer doenças, enfermidades sobre nós. Eu expliquei aqui em umas 3 lives passadas que existem 3 origens de enfermidade. Primeiro, a enfermidade pode ser consequência de uma vida promíscua, de pecado, como já falei para vocês aqui. Segundo, a enfermidade pode ser de ordem natural, pode ser algo hereditário, genético. E, terceiro lugar, existem enfermidades que são influências malignas de espíritos imundos, tá certo? Vou te dar um exemplo aqui de uma mulher que vivia enferma por influência maligna de um espírito imundo. Aquela mulher encurvada, ela estava há 18 anos, irmãos, encurvada. A mulher que não poderia nem fazer suas atividades domésticas porque ela sentia uma dor na coluna muito grande. Era um espírito de enfermidade, até no dia em que ela entrou na sinagoga, Jesus estava pregando e curou aquela mulher. Existem espíritos de enfermidade. Eu posso citar outro exemplo também daquele jovem epilético, aquele jovem hidrópico. Chamam os discípulos de Jesus para expulsar, e eles não têm autoridade para expulsar o demônio daquele jovem. E Jesus chega lá e diz: geração incrédula, até quando estarei no meio de vós? Ainda não tendes fé? Ele chama aquele moço e o pai desesperado diz: Senhor, há muito tempo ele está assim, e ele é lançado no fogo, é lançado na água, o espírito imundo quer matar ele queimado, quer matar ele afogado. Jesus vai lá, expulsa aquele espírito imundo da vida daquele jovem e ele é liberto, ele é curado. Eu estou te explicando que existem sim doenças que são causadas por influências satânicas, malignas, demoníacas, mas no caso de Ana aqui, foi algo permitido diretamente por Deus. Deus permitiu que Ana tivesse a madre cegada. E o versículo 2 vai continuar. Porém, Penina tinha filhos. Era uma mulher fértil. Nós temos aqui, queridos, 2 gerações. Uma geração estéril, que não produz, que não gera, e uma geração fértil. Uma geração que produz. Certo?
Versículo 3 diz que subia este homem, quem? Eucana, marido das duas mulheres aqui citadas, de ano em ano, para adorar a Deus e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Para quem não sabe, a Arca da Aliança passou 369 anos em Siló. Lá era o centro religioso de culto da época. Após, posteriormente, depois de muitos anos depois, foi que a arca foi transportada pelo rei Davi. Muitos anos depois, tá certo? Após passar mais de 20 anos na casa de Obed-Edom, a arca é devolvida para Jerusalém através do rei Davi. E ele subia de ano em ano, querido. Levava as suas esposas e ele sacrificava ao Senhor. E o versículo 4 diz que quando Eucana sacrificava, ele dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e suas filhas. Verso 5 diz, porém, a Ana ele dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Querido, mesmo Ana não tendo capacidade para gerar, sendo uma mulher estéril, Eucana dava uma porção dobrada, toda especial, diferenciada a Ana, porque ele amava, independente se ela podia gerar ou não. Ele amava. Deixa eu abrir um parêntese para aplicar essa mensagem na sua vida aqui hoje. Você pode até ser uma pessoa que não gere nada na obra. Você se acha incapaz. Eu não tenho, eu não posso, eu não faço. Mas o teu Deus tem, o teu Deus pode e o teu Deus vai fazer o milagre na sua vida. Você se acha incapaz, inferior. Você diz, eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu não sei falar nem o português direito, eu não tenho poder de oratória, eu não tenho uma boa dicção. Não importa, querido. Não importa. Se o teu pastor não te enxerga, se as pessoas ao teu redor não te valorizam, não te dão importância, não importa, o teu Deus te ama, independente da sua esterilidade, independente dessa deficiência espiritual, física, essa limitação que você tenha, saiba que isso não diminui o amor que Deus tem por você. Ele te ama. Ele te ama. E Ana não podia ter filhos. Mas mesmo assim, Eucana amava ela. É tanto que ele vai dizer lá na frente, eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Ou seja, Ana, ela tinha um desejo. Quem é uma mulher que não tem o desejo de ser mãe? Todas têm. De casar, construir família e ter filhos. Sim ou não, queridos? Versículo 6 diz que a sua competidora, Penina, a irritava excessivamente para embravecer, porquanto o Senhor tinha cercado a madre. Querido, a outra esposa de Eucana, Penina, essa podia gerar e vertificar na dela, começou a destratar sua senhora. Porque deixa eu explicar para vocês aqui, é importante nós explicarmos que na cultura da época, a lei dava o direito do marido casar-se com outra mulher e ter filhos com outra mulher, se a sua esposa fosse uma mulher estéril, impedida de gerar. Havia essa cláusula, essa exceção da lei. Por isso que ele tinha essa outra esposa Penina. E detalhe, não que Deus aprovasse a poligamia. O que é a poligamia? O casamento múltiplo, casamento com várias mulheres. Nós temos caso de muitos polígamos, até conhecidos, figuras conhecidíssimas no Antigo Testamento, Abraão, Jacó e o mais conhecido, Salomão, certo? É só para explicar, para nós nos situarmos aqui, querido, que pela lei, Eucana poderia até desposar Ana, abandonar, mas ele a amava. Não importa se ela era estéril, se ela não podia dar filhos a ele a amava. Agora eu me lembrei da história também de Jacó, né? Jacó, ele faz um contrato com seu tio Labão de trabalhar 7 anos por sua filha Raquel. E ele trabalha 7 anos, é enganado por Labão. Labão diz, ó, o costume é esse. Primeiro a mais velha, depois a mais nova. E no dia da noite de núpcia, Jacó foi enganado. Ele descobriu, ficou um pouco irado e disse, se você quiser casar com a minha filha mais nova, vai trabalhar mais 7 anos. E Jacó, como amava, ele se sacrifica. Quem ama, se sacrifica. Quem ama, luta. Quem ama, vai até as últimas consequências pela pessoa que ama. E trabalha mais 7 anos.
Diz o texto sagrado lá em Gênesis, que narra essa história, que Jacó trabalhou 7 anos como se fosse 7 dias, dado a expectativa que ele tinha, o amor que ele tinha por Raquel. Mesmo Raquel sendo uma mulher estéril. É tanto que lá na frente Raquel vai clamar: dai-me filho, senão eu morro. Ela tinha esse desejo de ser mãe. Era o desejo de Ana também, de ser mãe. Mas todo dia Ana era humilhada, destratada. Só para você ter aqui uma noção, eu quero te situar, eu quero te transportar para dentro dessa história, desse cenário de sofrimento de Ana. Eu quero te falar de algumas crises que Ana vivia. Primeiro, Ana sofria preconceito e discriminação por ser mulher. Porque, para quem conhece a cultura judaica, sabe que o valor da mulher no Antigo Testamento equivalia à condição de gerar filhos, e tinha que se gerar filhos homens. Se ela gerasse filhos homens, passava apenas 7 dias impura, era festa, todo mundo matava o cabrito, e era uma festa grande. Mas se tivesse filha mulher, passava mais de 20 dias impura. A mulher era tida apenas como um objeto do homem, ela não tinha tanta importância e valor com relação ao homem, tá certo? É tanto que se você abrir a Bíblia, naquelas passagens das genealogias, aqueles nomes estranhos, né? Você dificilmente verá o nome de mulher. A mulher não tinha tanto valor, não tanta importância. O lugar da mulher se restringia, se limitava à cozinha. A mulher não tinha os mesmos direitos dos homens, como aqui no Brasil, né? Antigamente, há 50 anos atrás, as mulheres não tinham direito nem de votar, nem de estudar, aprender a ler e escrever. Graças a Deus que o tempo foi passando e hoje as mulheres já têm os mesmos direitos que os homens têm, certo? Então, Ana vivia no meio de uma sociedade machista. Até hoje os judeus são machistas. Só a título de informação, para você entender o que ela sofria, todo judeu ortodoxo, até hoje, eles vão para o Muro das Lamentações, a única parte que sobrou do templo, que foi destruído, e fazem uma oração e agradecem a Deus por 3 coisas. Obrigado por não ter nascido mulher, nem gentil e nem escravo. Só para você ter uma noção do sofrimento das mulheres no Antigo Testamento e no meio daquela sociedade machista. Segundo o sofrimento de Ana, estéril. E pela cultura da época, uma mulher estéril que não podia gerar era considerada uma mulher debaixo de maldição imposta pelo próprio Deus. Agora você imagine as palavras que Penina usava para insultar Ana, porque o texto diz que ela irritava excessivamente. Ou seja, ela usava palavras de baixo escalão. Entendeu? Sou maldita. Você é uma mulher que nasceu sem sorte na vida, você está debaixo da maldição de Deus. Você não pode dar filhos para Eucana, ele não te ama, ele ama a mim, que posso dar filhos a ele. Imagina aí, conjecture comigo as palavras de Penina para Ana, a irritando. Mas você não vê em nenhum momento Ana retrucando as palavras e os insultos de Penina. Deus abençoe, irmã Rosiane Araújo, seja bem-vinda. Irmã Marta Souza, seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Ana não foi brigar, não foi pro tapa, como algumas irmãs que a gente conhece hoje, né? Que se você pisar no pé dela, ela vai logo pro tapa e quer logo brigar, quer resolver na hora. São pessoas que não têm domínio próprio, não têm fruto do Espírito. São pessoas que não foram regeneradas, que não nasceram de novo, meus irmãos. Ana não foi brigar. Ana, ela foi orar. Ana foi para Siló, ela foi para o tabernáculo buscar a Deus. Ela foi entregar as lutas e a crise que ela estava enfrentando na mão de Deus. Então Ana era discriminada por ser mulher, segundo, por ser estéril, tá certo? Por ser estéril. E na cultura judaica, ter filhos é uma dádiva de Deus, era um presente de Deus. Uma família que tinha muitos filhos homens, aí ainda mais, melhor ainda. Mas ela não tinha nenhum filho, mas Eucana amava.
Você pode ser, meu irmão, um novo convertido, que ninguém dê nada por você, você não saiba nem se expressar, é tímido, mas Deus te ama da mesma forma que ama um crente com 30 e 50 anos de fé. Do jeito que ele ama o pastor, ama o evangelista, o presbítero, ele ama a todos. Do jeito que Deus ama a mim, ele ama também um bêbado que está caído na calçada. Ele ama o drogado, ama a prostituta, ele ama a todos em uma medida só. Ele não faz acepção de pessoas, ele ama a todos, independente de raça, independente de religião, independente de classe social, de etnia. Ele ama a todos e morreu para resgatar toda a humanidade, o mundo todo ser resgatado. Ele ama todas as pessoas. Queridos, Ana, ela faz um propósito com Deus. Já fazia mais de 25 anos, conforme os historiadores nos informam, que Ana estava estéril. Que Ana orava pedindo a Deus um filho. A mesma coisa está acontecendo com você agora. Faz anos que você ora e você não vê nada mudar. Você não vê a situação mudar. E você pergunta, Senhor, tu não estás me ouvindo. Mas Ele está ouvindo você. Esse tempo é para te amadurecer, para te preparar, vai te treinar para as coisas tremendas que Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida Ele vai abençoar milhares de pessoas na terra. Você acredita nisso? Ana vai para o templo e vai buscar. E ela está ali todo dia orando, né? Em Siló, no tabernáculo. Lá estava o sacerdote Eli. Ele olha para ela e vê que ela apenas move os lábios, não saem palavras da sua garganta. E diz, mulher, aparta-te desse vinho. Tu está embriagada, mulher? Ana diz, não, meu senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Que é isso? Não tenho a tua serva por filha de Belial, não sou ímpia. Eu temo a Deus. Queridos, olha como Eli já tinha perdido a sensibilidade espiritual. Já tinha perdido a espiritualidade. Porque a geração dos seus filhos estava fracassada. Os filhos dele pecavam com as mulheres cananeias à porta do tabernáculo, se prostituíam, metiam um garfo lá e tirava parte do sacrifício que não os competia. Era uma geração rebelde, uma geração fraca. Depois da outra live eu falo sobre essas duas gerações. A geração de Ofni e Finéias e a geração de Samuel. Por isso que Deus levantou Samuel, amados, porque essa geração já estava fracassada. Eli, como pai, foi um fracasso. Foi um sumo sacerdote excelente, 40 anos. 40 anos. E um camarada para ser sacerdote e juiz durante 40 anos é porque ele deixou um legado. Ele deixou um legado, mas como pai, ele deixou a desejar. Porque ele via, ele sabia dos pecados dos seus filhos. Ele tinha notícias, informações da má fama dos seus filhos e não tomou nenhuma medida radical nem enérgica para frear a imoralidade e o pecado dos filhos. Foi esse o fracasso do ministério de Eli, porque ele não soube ser um pai exemplar. Ele não soube estabelecer limites para os seus filhos. Ele tinha que tomar uma decisão, ou até mesmo matar ou expulsá-los do sacerdócio. Mas aquele pecado grotesco não poderia continuar acontecendo no meio da casa de Israel, porque o povo via o mau exemplo dos filhos de Eli, de Ofni e Finéias, e copiavam. Faziam a mesma coisa. Por quê? Porque os liderados, a liderança é espelho para os liderados. A igreja é o reflexo do pastor, na maioria das vezes. Se o pastor é um camarada que gosta de orar, subir monte, é um camarada fervoroso, que gosta de buscar Deus, a igreja vai ser uma igreja fervorosa também. Mas se o camarada é um camarada mais fraquinho, mas que não gosta muito de orar, que não tem compromisso em evangelizar, a igreja vai ser da mesma forma, meus queridos. Glória a Deus. Deixa eu concluir essa mensagem. E Ana está lá todos os dias no templo. E ela diz, não, meu senhor, não sou embriagada. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu sou uma mulher sofrida, que carrego traumas na minha vida. Eu não posso ter filho. O Senhor me cerrou a madre. E a outra esposa do meu marido me irrita, me humilha, me rejeita, me distrata, me chama de maldita. E ela faz um voto com Deus. Senhor, se atentares para a aflição da tua serva e da tua serva te lembrares e não te esqueceres da tua serva e me deres um filho varão, eu vou te dar na tua casa. Isso é fé, irmão.
tudo que ela queria é um filho porque era estéril. E quando Deus dá o filho, ela entrega para Deus. Meu irmão, isso é fé. Isso é fé, uma fé desinteressada. Uma fé que se abnega, que renuncia. Isso é fé de verdade. Uma fé que renuncia o que você gosta, o que você quer, para viver o que Deus quer. Que você viva. Isso é fé. E ele disse, vai em paz, e Deus concedeu a petição. Passou-se algum tempo. Eucana conheceu a Ana, coabitou com Ana. E diz a Bíblia que Deus se lembrou de Ana. Tudo está no controle de Deus, amado. Essa aprovação que tu está passando, essa crise no seu casamento, essa crise financeira, essa crise ministerial, essa crise espiritual, tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle do Criador do universo. Essa aprovação coopera para o bem, olha o que disse Paulo em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Então essa aprovação que você está passando é permissão de Deus para te moldar, para te aperfeiçoar, para te fazer um crente mais preparado, mais maduro, mais experiente na obra de Deus. Tudo que você está passando hoje vai servir de experiência para amanhã você ajudar e aconselhar outras pessoas que vão passar por processos como o seu ou parecidos com o seu. Então tudo coopera para o bem. Não pergunte por quê. Não pergunte por quê. A pergunta é para quê? Por quê? Porque tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso, de forma aleatória na nossa vida. Deus abençoe a paz do Senhor, a nossa irmã Alexandra Gonçalves, seja bem-vinda. A nossa irmã também, Jamile Costa, seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Ana era uma mulher de fé, queridos. Até que Deus concede a Ana um filho. E ela coloca o seu nome de Samuel. E ela jurou entregar na casa de Deus. Mas ela precisava passar o período do exame. Com 3 anos de idade, que era o período em que os meninos judeus se desmamavam, ela vai até Siló cumprir o seu voto. Porque Ana é mulher de fé. Ana é mulher determinada. Meu querido, diz a Bíblia que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Se você fez um voto com Deus, um propósito com Deus, pelo amor de Deus, trate de cumpri-lo. Trate de cumprir o voto que você fez com Deus. Porque Deus é fiel com aquele que é fiel com Ele. Diz a Bíblia, eu honro os que me honram, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, seja fiel a Deus, que Ele será fiel a você. E Ana tem Samuel. Interessante, queridos, que Ana é mãe de primeira viagem. Então, Ana não tem experiência. Alguém tem que ensinar a Ana a amamentar. Adivinha o que vai ter que ensinar a Ana a amamentar Samuel? Penina. Lacamandoreva sobre... Amados, eu quero deixar bem claro que aqui não há nenhum sentimento de vingança nessa mensagem, tá certo? Não há nenhum sentimento de vingança nessa mensagem. Mas o que eu estou querendo passar para você é isso. Que as peninas que se levantaram contra você, para rejeitar você, para te humilhar, para te desprezar, que disse para você que não adiantava orar, que o teu marido ia morrer na cachaça, que o teu filho ia morrer nas drogas, no crime, que a tua filha ia morrer na prostituição, que não adiantava fazer propósito, não adiantava orar, que a sua vitória não ia chegar, que os seus sonhos não seriam realizados. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando você for abençoado e receber a bênção, não vire as costas para a Penina. Não vire as costas para essas pessoas que denegriram o seu nome, que te perseguiram, que te caluniaram, que se opuseram a você. Você sabe por quê? Porque eles são e foram os maiores incentivadores e motivadores para que o seu milagre acontecesse. Penina nem sabia, mas ela estava ajudando Ana a abraçar o milagre. Porque por causa de Penina, que a irritava, que a humilhava, que a destratava, entendeu? Foi que Ana se despertou para orar. Saiu do acomodismo, saiu da inércia e foi buscar a Deus em oração em Siló. Às vezes nós estamos muito acomodados.
estamos na monotonia. Aí Deus permite que se levante uma perseguição, uma provação, uma adversidade para nos despertar. Lembra da igreja primitiva? Atos capítulo 8? Se levanta uma grande perseguição contra a igreja, por quê? Porque os apóstolos estavam acomodados com um número de 8.000 membros na igreja. A igreja está grande, porque em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, que o povo disse estão embriagado, Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e começa a pregar. Quando Pedro termina a mensagem, ele nem faz o apelo. Quase 3.000 almas se arrependem dos pecados e são salvas. 3.000 almas. Lá na frente, em Atos capítulo 4, quando Pedro e João foram pregar no templo e foram presos e foram soltos depois, eles pregam e mais 5.000 almas se convertem. Agora a igreja tem 8.000 membros, a igreja está grande, tem muitos dizimistas, a igreja está prosperando e eles ficaram acomodados, não queriam mais pregar. Mas a ordem de Jesus foi imperativa, a ordem de Jesus foi categórica. Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, olha a expressão, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não era só Jerusalém. O ponto de partida, a base missionária, seria em Jerusalém. Mas Deus queria que eles fossem para o Estado e para as outras nações. Jerusalém, Judeia e Samaria, missão estadual, confins da terra, missão internacional. Então, a igreja estava imbuída de 3 missões que Jesus lhe delegou. Primeiro, missão local, Jerusalém. Tudo começa da sua casa. Quer ser missionário? Comece a ser missionário dentro da sua casa. Eu quero ir para a África. Não. Primeiro você vai pregar na sua África, no bairro onde você mora, tá certo? Depois, tinham que pregar na Judeia e Samaria. Missão estadual. Depois, confins da terra, missão internacional. Só que eles não queriam ir. Aí em Atos capítulo 8, Deus permitiu que uma grande e renhida perseguição se levantasse contra a igreja do Senhor. Muitos foram presos, alguns foram mortos e muitos foram dispersos. E diz o texto que os que iam sendo dispersos iam pregando a Cristo Jesus. O evangelho chega até Samaria. Quando Filipe chega lá, já tem crentes lá. Quem pregou lá? Exatamente os irmãos que foram dispersos devido à perseguição em Jerusalém contra os cristãos. Então Deus permite. Todos nós temos uma penina a vencer. Todo dia. Todos nós temos uma penina. Querido, quando você receber a bênção de Deus, cumprir a promessa na sua vida, quando o seu milagre chegar, faça uma festa grande na sua casa. E detalhe, o primeiro convite que você vai mandar vai ser para a penina. Vai ser para a pessoa que duvidava da obra de Deus na sua vida, que te menosprezava, que te colocava para baixo. Não pague o mal com mal, pague o mal com bem. Jesus nos ensinou um princípio: se te ferir uma face, dá a outra face para bater. Se te constranger a caminhar 1 milha, caminha 2. Perdoa aquele que te magoou, porque quando você perdoa aquele que te ofendeu, o Pai Celestial vai te perdoar. Chore com os que choram, se alegre com os que se alegrem, leve as cargas uns dos outros, perdoem uns aos outros e orai uns pelos outros. É assim no reino de Deus, meus amados irmãos. Lábia subtere, é assim no reino de Deus. O perdão é a cura das emoções. Mande o convite para essa pessoa. E diga assim para ela: muito obrigado. Ela vai ficar confusa. Mas como muito obrigado? Eu fiz de tudo para manchar a imagem dessa irmã. Eu fiz de tudo para denegrir o nome dela. Eu fiz de tudo para destruir o casamento dela. Eu fiz de tudo para acabar com ela. E ela vem me pedir obrigado? O diabo não vai entender, porque ele se levantou contra você por um caminho. Deus vai abrir 7 caminhos para ele fugir. Ele vai ficar sem entender, embaraçado. Deus abençoe a irmã Regina de Oliveira. Seja bem-vinda, minha querida. Compartilha essa leve para geral, hein? Manda para frente, abençoe e edifique a vida de alguém. Glória a Deus. Deixa eu resumir essa mensagem para nós clamarmos a Deus aqui. Orarmos pela vida de todos os irmãos e irmãs nessa noite. É Penina que vai ter que ensinar a Ana a amamentar.
Penina vai ter que se acostumar a sentir o cheirinho de Samuel. No nariz. Aleluia! Ver Ana com a promessa, com o milagre nas mãos. Querido, nunca despreze alguém. Nunca humilhe ninguém. Porque essa pessoa que você despreza, que você humilha, que você distrata, que você acha que não tem importância, será talvez a pessoa que Deus vai usar para te abençoar amanhã. Quem olhava para José na prisão, jamais imaginaria que ele seria o chanceler da terra do Egito. E fato, algo inédito, porque antes de José não havia nenhum governador no Egito, não havia esse tipo de cargo, desse patamar político, era só faraó e pronto. E depois de José, nunca houve mais. Foi inédito. Quando Deus quer honrar e abençoar alguém, até uma emenda de lei, ele faz aparecer, ele cria leis, mas ele exalta quem ele quer. Humilhado, exaltado, mas aquele que a si mesmo se exalta é humilhado. Exemplo de um camarada soberbo que foi humilhado, Nabucodonosor. Ele olha para a Babilônia, para os jardins suspensos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e diz: essa é a minha Babilônia, que eu criei com o meu poder, com a minha força. Deus tirou o raciocínio dele, a inteligência, e ele passou 7 anos comendo capim com os animais. Deus abate o exaltado. O proverbista Salomão vai dizer que a soberba precede a ruína. O caminho para o soberbo é a ruína, é o fracasso. Em contrapartida, a humildade precede a honra. Quanto mais você é humilde, como você é simples, obediente a Deus, obediente à sua liderança, Deus vai te honrar. Jesus foi obediente. Humilde foi obediente. Filipenses 2:5 disse Paulo aos irmãos da igreja de Filipos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele tinha todo o poder, toda a glória, era onipresente, onipotente, onisciente, soberano, eterno, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, se aniquilou. A palavra esvaziou-se, uma palavra grega, transliterando para o português: ter e abrir mão de usar, possuir, mas abrir mão de usar. Ele tinha todo o poder da divindade, ele era Deus, ele era o Emanuel, Deus conosco, mas ele se despiu de sua glória, se esvaziou de sua glória e se tornou servo. E achado na forma de servo, na forma humana, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Vemos aqui, humildade e obediência. Qual o resultado para quem é humilde e obediente? Versículo 10 do capítulo 2 de Filipenses: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, seja dos anjos, na terra, de todos os homens, e debaixo da terra, de Satanás e seus demônios. Todos vão ter que se dobrar, até o ateu que não acredita que Deus existe vai ter que se dobrar. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os Césares romanos que perseguia, matava crente, que jogava os crentes nas arenas, para os leões esfaimados comer, devorar, vai ter que confessar. Os Herodes vai ter que confessar. Os padres vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. E depois dos 3 anos que a criança foi desmamada, irmão, Ana foi lá, porque ela era uma mulher de palavra. Crente tem que ter palavra. Jesus disse: a vossa palavra seja sim, sim, ou não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Fez um voto, mantenha firme a sua palavra. Deus irá honrar você. Tem a palavra. Ana foi lá e entregou Samuel na casa de Deus. E diz a Bíblia, vou ler aqui para nós encerrar agora, para a gente orar, prometo, tá? Que Samuel crescia na presença ali, servindo a Deus diante de Eli. Vou te mostrar aqui na Bíblia. Minha irmã, deixa eu aplicar essa mensagem na tua vida enquanto eu encontro aqui o versículo. Entregue o seu filho e a sua filha para Deus. Tem pessoas entregando os seus filhos para Satanás de mão beijada, liberando palavras de maldições contra os filhos. Minha filha vai ser uma prostituta. E isso acaba acontecendo porque palavras têm poder. A mesma boca que abençoa, que amaldiçoa, querido. Não seja como Balaão.
Irmã Renata Silva, paz do Senhor. Irmã Eduardo, peço oração. Amém, irmã Renata? Estaremos daqui a pouquinho orando pela senhora, tá? Glória a Deus. Não amaldiçoe ninguém. Abençoe seus filhos. São herança do Senhor. E herança para ser guardada, conservada, protegida. Faça como Ana, doe o seu filho para a obra. Diga, Senhor, os meus filhos são teus, eu te entrego. Foi o Senhor que nos deu para me cuidar, eu te entrego nas tuas mãos. Entregue a sua família nas mãos de Deus, o teu casamento nas mãos de Deus, a tua vida financeira nas mãos de Deus. Todos os setores da sua vida, entregue na mão de Deus. As tuas ansiedades, os teus anseios, os teus desejos, entregue na mão de Deus. Ele vai agir e te dar vitória nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Você acredita? Diga assim, eu creio em nome de Jesus. Coloca aí nos comentários da live. Eu creio em nome de Jesus e tomo posse dessa palavra abençoada. Deixa eu ler para você aqui como é que Samuel crescia. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20, diz assim, sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, eu tenho pedido a Deus. Samuel quer dizer, pedido, respondido. Isso significa Samuel, pedi e o Senhor me atendeu. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Então Ana sobe para Siló para cumprir o voto. Qual cumprir o voto? De entregar o seu filho para servir no santuário. Ele já tinha 3 anos já tinha passado o desmame, tá? Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então, Ana não entrega agora, irmãos, tá? Só para corrigir, Ana não entrega agora. Vamos continuar. 23. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o bem, o que te bem pareceu aos teus olhos. Fica até o que desmames, tão somente conforme o Senhor, tão somente conforme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo desmamado, presta atenção para você entender a palavra, o levou consigo com 3 bezerros e uma éfa de farinha e um odre de vinho. Ela ainda leva sacrifícios de agradecimento a Deus. Olha aí, ó. Ele trouxe a casa do Senhor a Siló, e era um menino ainda muito criança. Muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino ali. E disse ela, Senhor meu, vive a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. Olha que coisa linda. E o Senhor me concedeu a minha petição e que eu lhe tinha pedido. O Senhor concedeu o que eu lhe pedi. Verso 28. Pelo que também o Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e ali adorou o Senhor. Mulher determinada, cumpra a sua palavra, cumpra o seu voto. Quando você usa a determinação, isso chama a atenção de Deus. Deus gosta de gente de desafios e fé. Aí no capítulo 2 é o cântico de Ana, né? Um cântico bastante conhecido. Até Maria, mãe de Jesus, também se inspira na oração de Ana e ela cita trechos, né, do cântico de Ana. Olha o versículo 18 do capítulo 2. Confira na sua Bíblia aí, por gentileza. Abra aí. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. Para você ver como foi o crescimento de Samuel no santuário. E como era o comportamento do jovem. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido de um éfode de linho, uma roupa sacerdotal. Porque Samuel ele era um jovem aprendiz, postulante a sacerdote. Ele estava sendo treinado para ser o sacerdote. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Querido, Deus já estava preparando Samuel para ser o sucessor de Elias. Sabe por quê? Porque os filhos de Eli, que deveriam ser os sucessores, desprezaram a chamada. Desprezaram a oportunidade, o privilégio que tinham de ser representantes de Deus na terra, mediadores. Eles eram para ser exemplos, espelho para a nação, mas infelizmente eram um péssimo exemplo, eram mau caráteres, eram imorais, eram prostitutos,
e pecavam e faziam o povo também pecar. Presta atenção, eu estou falando de duas gerações aqui. Uma geração que teme a Deus, que ministra, que adora, que é a geração de Samuel. E uma geração desviada, rebelde, corrupta, a geração dos dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Deixa eu continuar lendo aqui. Lá no versículo 27 é uma profecia contra a casa de Eli, um profeta anônimo. O texto não cita o nome dele, mas o profeta vai detonar a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Então Deus aqui está fazendo uma retrospectiva. Tu não lembra não o que eu fiz lá no Egito? Como livrei meu povo? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para fazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada. E honrais a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Olha aqui, Deus está fazendo uma reclamação grave para Eli. Tu ama mais os teus filhos do que a mim, porque tu dá coice contra os meus sacrifícios de manjares, querido. Ele sabia da má fama dos filhos, do comportamento degradante dos seus filhos e não tomou providência nenhuma para isso acabar. Foi esse o fracasso, o declínio do ministério de Eli e até a sua descendência sofreu as consequências. Aqui, ó. Eles pegavam o garfo e colocavam, vai dizer aqui, ó. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Os que honram a Deus, eles vão honrar, mas os que desprezam a Deus, infelizmente, não terão sucesso e fracassarão, com certeza. E as que vem dias em que cortarei o teu braço, o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Está aqui a punição de Deus por causa do pecado dos filhos de Eli. E por causa da omissão de Eli como pai. Está aqui, ó. Não haverão mais velhos na tua casa. Os teus descendentes vão morrer jovens, precocemente. Está aqui, ó. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo bem que houvera de fazer Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil, ou seja, precocemente. Quando chegar a idade de um varão, 20, 25 anos, já vai morrer. E isso te será por sinal a saber o que sobrevirá a teus dois filhos. Deus faz agora ameaça. Ofni e Finéias, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aos teus dois filhos. Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Quem é? Samuel. Deus está preparando Samuel. Samuel é a reserva de Deus. Samuel é a arma secreta de Deus, que ele vai usar para trazer um avivamento sobre aquela geração caída. Aqui, ó. Um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Ele edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Olha aí, um sacerdote fiel. Querido, que milagre na vida de Ana, né? Deus fez um milagre e esse milagre que foi Samuel foi a engrenagem motora do projeto de Deus. Olha que coisa, irmãos. Está aqui, Deus está preparando o rapaz. E ó. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa, ou seja, os teus descendentes que sobrar, virá a inclinar-se diante dele. Dele quem? De Samuel. Por uma moeda de prata e por um bocado de pão dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Ou seja, teus descendentes vão implorar, se prostrar diante de Samuel, pedindo a ele um cargo, um trabalho no santuário por um pedaço de pão. Olha que situação degradante, degenerativa e triste que os descendentes de Eli tiveram que enfrentar por causa da omissão de um pai e por causa da rebeldia dos filhos. Existem filhos pagando pelo pecado dos pais e pais que pagam pelo pecado dos filhos, porque são pais omissos que não sabem corrigir a sua casa.
Vamos terminar agora, irmãos, para nós orar, viu? Glória, quem está gostando, diga amém. Aleluia. A paz, minha amada, Deus abençoe, tá? Querido, no capítulo 3, nós conhecemos a história, né? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, mais uma vez destaca que ele servia. Isso mostra que ele era um jovem dedicado, pronto, obediente. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias e não havia visão manifesta. Querido, era uma geração fria, anêmica, pálida, uma geração caída, que perdeu a sensibilidade espiritual. Por quê? Porque o líder perdeu. E eu falei para você que os liderados, a igreja é reflexo do pastor. Se o pastor é um camarada que tem compromisso com oração, compromisso com o estudo da Bíblia, os liderados também serão pessoas dedicadas ao estudo da palavra e serão crentes fervorosos. Se não, não serão. Você está entendendo? Por isso que a responsabilidade sobre nós que somos líderes, sobre você que é líder da sua casa, você é o marido, lá no seu trabalho você é líder, você é pastor, você é presidente de departamentos, você é um líder. E a responsabilidade que o Senhor te deu é grande. Você é um espelho para os seus liderados. Você é um referencial, é um paradigma. Por isso você precisa dar exemplo, testemunho de um líder de verdade. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, eis que os seus olhos já começaram a escurecer-se, que não podia ver. Ele já estava bem idoso, tinha uns 90 anos aproximadamente. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse, eis-me aqui. Correu Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Queridos, só para resumir, porque o texto aqui é longo, para resumir, por 3 vezes Deus chama o rapaz, e aqui, nesse período, segundo os historiadores, Samuel tem aproximadamente 12 anos de idade. 12 anos. O que é que eu aprendo aqui? Que quando Deus quer levantar alguém, não importa a idade, tamanho, Deus levanta quem Ele quer. Assim a pessoa fica na posição que Deus quer, e Ele levanta. 3 vezes. Aí ele vai até ali, porque Deus fala com a voz da liderança. Deus usa a nossa liderança para falar conosco. E às vezes você não percebe que é Deus. Você pensa que é o próprio líder. Mas é Deus que usa o teu líder para te instruir, para te orientar. Na 3ª vez, Eli percebe. Olha como estava, é triste. Como Eli tinha perdido a sensibilidade espiritual. Ele não percebe que é Deus chamando o rapaz. Somente da 3ª vez é que ele percebe. E ele diz, Samuel, seguinte, filho. Se você ouvir essa voz mais uma vez chamando, diga, fala, porque o teu servo ouve. Isso aconteceu. Deus chamou Samuel mais uma vez, e Samuel disse, fala, porque o teu servo ouve. E Deus confirma novamente para Samuel o que havia falado através do profeta anônimo, lá no capítulo 1, versículo de número 20. O decreto de falência, de destruição sobre a casa de Eli, por causa dos pecados dos seus filhos e a omissão dele em corrigir os seus filhos. Um abraço, irmã Regislânia Fausto, a paz do Senhor, profeta, Deus é contigo, Eduardo, amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você, seu esposo Mon Carlos, seu filhinho Ezequiel, sintam-se abraçados nesta noite. Vamos orar agora, viu? Daqui a pouquinho. 5 minutos eu estou encerrando essa mensagem aqui. 5 minutos. Querido, Deus disse para Samuel que estava procurando matar os filhos de Eli. Querido, Deus está procurando para matar. Não, Deus não é pistoleiro não, meu irmão. Mas Deus sabia do caráter de Ofni e Finéias. Deus sabia da dura cerviz que eles tinham. E sabia que eles não iam se arrepender dos seus pecados. E outra coisa, os pecados que eles praticavam eram grotescos. Era uma ofensa a Deus. Era uma falta de respeito com Deus. Uma falta de respeito com Deus, meus irmãos. Se prostituíam com as mulheres na porta do santuário. Metiam o garfo lá, na panela, e tirava parte do sacrifício que não lhes competia tirar. Não respeitavam o santuário. Desprezaram o ministério que tinham. Deixa eu voltar no texto aqui para a gente ver. E no outro dia Eli disse, Samuel, o que foi que Deus te falou? Samuel não queria falar, porque ele temia falar para Eli e contar o que Deus tinha dito para ele, né?
E Eli disse, não faça isso, não esconda de mim, fale para mim. E ele contou. E ele teve que assumir o pecado, porque Deus já havia falado com ele através do profeta anônimo que iria trazer juízo sobre a sua casa. E mesmo Deus, já tendo alertado Eli, Eli não toma providências. Eli não toma decisões radicais para tentar deter o comportamento imoral dos seus filhos. Ele não faz nada para isso acontecer. Nada para evitar. Que fracasso, né, irmãos? Existem obreiros fracassados porque não são um bom pai, não sabem desenvolver o papel de pai. São homens de Deus, são pregadores, mas são um fracasso como pai, um fracasso como mãe. Por quê? Porque não dá exemplo, não ensina os filhos, não sabe dizer não para esse moleque. Você só sabe dizer sim para esse moleque, irmã. Ele vai te dar trabalho depois. E quando ele te der trabalho, não vai reclamar. Você é a culpada, você é a responsabilizada por isso. Saiba estabelecer limites na sua casa. Ensine para o seu filho que o mundo não é a casa dele. Diga não para ele. Porque se você só diz sim, quando estiver lá fora no mundo, ele vai querer ouvir um sim. E lá fora, ele vai ouvir muitos nãos. Ensine o seu filho. Estabeleça limites. Mostre para ele quem manda na sua casa. Resumindo a história, no capítulo 4 acontece uma guerra. O povo se reúne lá com mais de 30 mil soldados. Lá vai Ofni e Finéias para a guerra também. Eles chegam ali junto à Feca. Os filisteus ficam lá no campo de batalha. Queridos, os filisteus dão uma coça nos soldados. 30 mil soldados morrem. Inclusive, Ofni e Finéias morrem no mesmo dia para cumprir a profecia que Deus falou através do profeta anônimo e através de Samuel em sonhos. Deus matou aqueles homens que escarneciam do nome de Deus. E diz a Bíblia que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. E eles estavam plantando para isso. O que é que Paulo diz em Romanos, capítulo de número 6, versículo 23? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, a morte de Eli e Finéias foi consequência dos seus próprios pecados. Dos seus próprios pecados. É a lei da semeadura, é irrevogável. O plantar é opcional. Eu planto a semente que eu quero, no terreno que eu quero e na quantidade que eu quero. Mas a colheita é obrigatória. Eu vou colher exatamente a semente que eu plantei, a quantidade que eu plantei e aonde eu plantei, queridos. Essa é a realidade. A lei da semeadura é irrevogável, não dá para revogar. Então plante coisas boas, plante paz, plante comunhão. Seja uma pessoa que tenha um bom relacionamento com as pessoas no trabalho, no seu bairro, na sua igreja. Entendeu? E você vai plantar coisas boas. Quando você precisar, vai ter pessoas para te ajudar. Mas se você é uma pessoa ignorante, que quer viver independente, que não quer depender de ninguém, você vai sofrer quando você estiver passando por privações, por problemas. Na sua velhice, nem seus filhos vão querer cuidar de você. Então plante hoje para colher amanhã. Pense nisso. Invista em você, invista nos seus filhos. É o futuro do Brasil, os futuros líderes e pastores da igreja. Se preocupe em que igreja os teus filhos vão congregar amanhã. Isso vai depender de você preparar os seus filhos para o amanhã, ensiná-los a palavra. O proverbista diz, ensina o menino o caminho que deve andar, quando crescer, jamais se desviará. O sucesso de Samuel, querido, só para você ter uma ideia, Samuel teve um ministério triplo. Ele foi o último dos juízes, profeta e sacerdote, reflexo da mãe dele. A mãe dele foi espelho para ele, era uma mulher de oração, e Samuel se tornou um homem de oração, obediente a Deus, porque foi ensinado por a mãe, não só com as palavras, mas Ana ensinava com a vida. Jesus ensinava não só com as palavras, mas com a vida. Lucas vai dizer lá em Atos, capítulo 1, fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a ensinar, mas a fazer. Ou seja, o que ele ensinava, ele fazia. O que ele fazia é o que ele ensinava. Testemunho. A maior pregação nossa para as pessoas que não conhecem Jesus é a nossa vida, é o nosso testemunho. O apóstolo Paulo disse, vós sois carta lida. Carta lida. Sal da terra, luz do mundo. Produza sede nas pessoas. Brilhe neste mundo de trevas. Boa noite, nossa irmã Camila Ludovino. Deus abençoe, fique à vontade. Nós estamos na 16ª noite do propósito de oração, clamor pela nação.
juntos, unidos, clamando pelo Brasil, para que Deus mande um avivamento poderoso sobre essa nação e mude a história do nosso país e da nossa família também. Queridos, deixa eu terminar essa mensagem para a gente caminhar para o final. Glória a Deus. Samuel, traz um pouco d'água para mim, meu filho. Enquanto o meu filho, o profeta Samuel, vai trazer um pouco d'água, nós vamos orar. Eu vou concluir essa mensagem agora. E Samuel cresceu na presença de Deus. E um sobrou da batalha e veio trazer a notícia para ali. Porque da primeira vez, quando os soldados caíram, Ofni disseram assim: rapaz, a gente está sofrendo porque a arca não está com a gente. Aí trouxeram a arca, achando que a arca era um amuleto da sorte. Meu irmão, a presença não pode confirmar a vida de quem está em pecado. Não adianta você querer a presença em pecado. E Ofni e Finéias queria. Não, se nós tiver a arca aqui, nós vamos vencer, querido. Você pode até ter Jesus na sua vida, mas você não terá vitórias e nem sucesso, porque você está em pecado e Deus não opera em altar quebrado, desconcertado. Arrependa-se do seu pecado e você verá o mover de Deus na sua vida para a glória do Senhor. Está gostando da mensagem? Diga glória a Deus. E Samuel foi o sacerdote mais bem sucedido, um dos maiores profetas e o maior juiz de Israel. Por quê? Reflexo de uma liderança, de uma mãe e de um pai que lhe ensinou a sacrificar a Deus, a obedecer aos seus líderes, a ser humilde. Por isso que Samuel foi um sucesso. Ele foi quem ungiu os dois primeiros reis de Israel, ungiu a Saul e ungiu a Davi. Viveu farto de dias, porque obedeceu. Obedeça, se submeta, seja humilde. Se você quer ser um líder amanhã, você tem que aprender a ser liderado hoje. Você nunca ficará de pé para ensinar se primeiro você aprender a sentar para aprender. Aprenda isso. Seja um homem de oração. Faça como Ana, persevere e o seu milagre vai chegar. E esse milagre vai ser uma bênção para muita gente. Meus irmãos, vamos orar. Deixa eu pegar aqui rapidinho um caderno aqui com o nome dos irmãos para nós orarmos. Rapidinho, já volto, tá? Voltei, meus irmãos, eu disse que era rápido. Vamos orar agora, vamos clamar. Compartilha essa live para todo mundo, irmãos, ó. Compartilha. Monta as salas de vídeo e vai mandando nos grupos, as pessoas do teu Facebook, do Message, tá certo? Avisa para todo mundo que nós estamos nesse propósito. Ratificando mais uma vez, são 30 dias de oração forte pelo Brasil, apresentando a Deus o nosso país, as autoridades políticas, eclesiásticas, apresentando a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, nossa esposa, nossos esposos. Irmã Vânia Salles, a paz, querida, seja bem-vinda, tá? Vamos clamar forte ao Senhor Jesus. Queridos, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, você quer conhecer o nosso ministério, você quer seguir, ser um intercessor do nosso ministério, vai lá no YouTube e procura Eduardo Medeiros Oficial. Do lado tem o sininho. Você ativa o sininho para receber todas as notificações e todo novo vídeo que nós postarmos no canal, você estará recebendo de primeira mão. Não se esquece de deixar o teu like e deixar os seus comentários. Isso é importante para o desenvolvimento do nosso canal. Quanto mais você curte e comenta, o YouTube vai lançar os nossos vídeos para outras pessoas assistirem e assim o nosso canal vai crescer. E eu dou graças a Deus hoje, agradeço ao irmão César e os irmãos que enviaram o link do meu canal para vários grupos. E somente hoje a gente conseguiu, para a glória de Deus, 28 inscritos. Então não perde tempo. Faça como esses 28 inscritos que se inscreveram no meu canal. Vá lá e seja abençoado. Inclusive, todas as noites do propósito, eu posto lá no canal, você pode comentar e ser edificado e mandar para alguém.
mandar para um parente seu que não é crente, tá certo? Um familiar seu que está afastado da igreja, que está passando pela enfermidade, uma crise. Aí você manda o link do canal com o vídeo para esse seu parente, essa pessoa, e essa pessoa será abençoada, edificada para a glória de Deus. Tá bom, meus queridos? Vamos orar? Essa palavra te abençoou? Manda para frente, tá? Graças a Deus que hoje a nossa live não caiu, o sinal da internet está ótimo hoje. Graças a Deus. Vamos orar, queridos. Em nome dos irmãos aqui. Pronto, a nossa irmã Camila Ludovino diz: apresente meu pai nas suas orações, varão. O nome dele é Francisco. Ele está enfermo. Amém, minha irmã Camila. Vamos estar apresentando o nome do seu pai em oração. E nós cremos e confiamos que o Senhor irá curá-lo dessa enfermidade. O nome de Jesus será glorificado. Amém? Vamos orar? Isso. Vamos orar, queridos? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Deixa no altar, minha irmã. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar. Preste atenção nesse segundo refrão do hino. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Você pode cantar comigo o refrão desse hino com fé? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver. Lança a tua ansiedade, as tuas preocupações no altar, que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, quando tudo deixares voltar. Pronto? Já deixou tudo no altar? Então não se preocupe, Deus é quem vai guerrear a sua guerra e vai te dar vitória. Vamos orar agora, hein? Vamos orar. Fecha teus olhos, se desligue das coisas da terra e ligue sua mente agora com o trono da graça de Deus. Ligue-se com o céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor e bispo das nossas almas, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a estrela da manhã, o lírio dos vales, o sol da justiça. Ah, Senhor, Tu és tudo para a nossa vida. O leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Senhor dos exércitos, o Salvador, o libertador. Nós entramos, Pai, nesta noite, juntamente com as minhas irmãs, os meus irmãos, na Tua gloriosa presença. Queremos, em primeiro lugar, Senhor, nos reconciliar contigo, te pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas por pensamento, palavras, obras, gestos, omissões, decisões não pensadas, feitas na precipitação, fora da direção de Deus para as nossas vidas. Nos perdoa, Senhor. Tu sabe que somos falhos, frágeis e limitados, somos seres humanos, ó Pai, Rei da glória, mas nos perdoa. A Tua palavra diz:
lá na epístola de João: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tende junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo, que perdoa pecados. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, o Senhor tornará mais branco do que a neve. Perdoa-nos, ó Deus, purifica a nossa vida. Em segundo lugar, quero te agradecer pela obra realizada na cruz do Calvário e através da tua morte, do teu grande amor expressado por nós, lá na cruz, nos trouxe perdão de pecados e justificação. Justificar é tornar o culpado inocente, e através da tua morte, pagando a nossa punição, pagando a nossa dívida, o Senhor nos tornou inocente e nos deu direito à vida eterna, à salvação, e escreveu o nosso nome no livro da vida. Eu te agradeço. Eu quero te agradecer, Pai querido, pelo pão de cada dia, que tu não tem deixado faltar na nossa mesa, no nosso lar. Continua, meu Pai querido, providenciando os meios, multiplicando na nossa casa o vestir, o calçar, a moeda, a água, a saúde física, espiritual, psíquica, a saúde emocional. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado domínio próprio, temperança, moderação. Pai querido e eterno, eu te agradeço pela minha família, pela minha esposa, da saúde da tua serva. Repreende todas as sequelas que ficaram sobressalentes do AVC que acometeu tua filha. Deus, completa a obra na vida dela, capacita, levanta, prepara para ser, meu Deus, uma missionária, uma pregadora da tua palavra. Capacita a tua filha, meu Deus. O meu filho Samuel Vitor, te entrego nas tuas mãos, que ele cresça no conhecimento da tua palavra, como Samuel, que crescia ministrando na tua casa e se tornou o maior sacerdote, juiz e profeta da história da Bíblia Sagrada. E que ele seja um grande pregador, um ótimo profissional, um ótimo pai de família, um ótimo marido. Eu entrego o futuro do meu filho nas tuas mãos, que seja um futuro próspero, de bênção para a glória de Deus. E que ele nunca se esqueça do que foi ensinado, nunca se desvie dos teus caminhos. A Rayara também, abençoa, que ela cresça no temor da tua palavra, que ela nunca olhe para esse mundo, para as propostas do mundo, para as tentações, para os pratos, para as lentilhas do mundo, mas que ela fique firme, tenha o prazer de estar na tua casa todos os dias, servindo ao Senhor. Te peço, Pai, pela minha sogra, pelo Pedro, salva, transforma, pelo Wesley, resgata, liberta, irmã Josiane, irmã Edilene, a padaria Vitória, que aquele comércio cresça, se expanda, prospere, em nome de Jesus, que o devorador caia por terra. Eu profetizo prosperidade, eu profetizo fartura na vida desse casal. Pai, eu te peço pela minha família, minha mãe, dê saúde, protege, blinda, guarda meus irmãos que estão afastados, traz de volta. Aqueles que estão firmes, sustenta, segura na mão deles, porque eles não desistam. Mas fiquem firmes no propósito. Toda a minha família eu entrego nas tuas mãos, ó Pai. Nas tuas mãos, ó Deus. Eu quero, Pai, te apresentar nesta noite a vida dos irmãos que estão entrando conosco na live. A vida da irmã Kelly Vinícius. Abençoe ela, seu esposo, sua família. Irmã Verônica Oliveira também, que pede oração, meu Deus, pelo seu tio que está com coronavírus. Eu creio, Pai, que ele já está curado. Em nome de Jesus. E a tua serva vai dar o testemunho. A dona Niquinha também, que está em casa se recuperando. Irmão Carlos Alves, também abençoa teu filho, capacita, levanta com poder, com autoridade. Irmã Regina Braga, sua família. Irmã Gessena Saldanha, Deus abençoe também. Irmã Rosane Araújo, Deus abençoe você. Marta Souza, Deus abençoe. Alexandra Gonçalves, irmã Jamile Costa, Deus abençoe você, sua família. Te levante, te capacite e faça de você uma labareda de fogo, um vaso usado nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a vida da irmã Regina de Oliveira, ela, sua casa, sua família, todas as áreas da sua vida. Seja abençoada. Irmã Renata Silva, que pede oração, abençoa sua vida emocional, sentimental, conjugal, financeira. Da Vitória procede. Irmã Marta Souza também, abençoa. Irmã Dalva Ferreira, que já está aí tomando posse do seu milagre. A nossa irmã Regislane Fausto, que pede oração também por ela, pelo seu esposo irmão Carlos, seu filhinho Ezequiel, sua família.
Ela pede oração pela sua sogra também, visita, dá vitória, repreende toda angústia, tristeza e depressão, e levanta a sogra da tua filha como vaso em tuas mãos. Irmã Camila Ludovino também, Deus abençoe sua casa e sua vida. Irmã Vânia Salles também, Deus abençoe você, abençoe sua família. A irmã Valdecira, Deus abençoe essa loja, que possa crescer, se multiplicar, que todo olho de inveja, olho gordo caia por terra, e eu profetizo prosperidade aí na sua loja, em nome de Jesus. Deus abençoe também o seu filho, Davi Silva, homem de Deus, sua família, pastor Antônio José, irmã Eliane, seus filhos, dê muitos anos de vida para o teu servo, Senhor. Eu quero te apresentar em oração, meu Deus amado, o Francisco, o pai da irmã Camila Ludovino. Meu Deus amado, cura agora o pai dela. Onde estiver alojada essa doença, essa enfermidade, essa bactéria, em nome de Jesus, eu ministro o milagre sobre a vida do pai da irmã Camila, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Tu vai dar testemunho, mulher. Abençoe a irmã Adreline Gomes também, seu esposo, Diácono Ivanildo ali, da Refúgio em Cristo Novo, Maranguape 2, pastor Flauber, pastora Sâmia, seus filhos, abençoa, todos os obreiros com as suas respectivas famílias, toda a igreja ali no Novo Maranguape 2, dá crescimento, tanto em quantidade como em qualidade, e que terça-feira ali tu possa me usar na palavra, e que vidas sejam salvas, transformadas, impactadas pelo poder do Santo Evangelho de Jesus. Não posso me esquecer também de apresentar os irmãos aqui do Caderno de Oração, irmão Cirliano Paiva, ali de Água Linda, Goiás, Deus abençoe, o capacite, dê vitória ao teu servo nos seus negócios. Ele pede oração por seus amigos ali. Em Campos Belo, o Daniel e esposa, o Neto e esposa, ele pede pela Vanessa, a Vanessa Ângela, que ainda não é crente. Eu creio que Jesus vai fazer a obra, vai libertar e transformar a Vanessa Ângela. Ele pede também pelo Ronaldo de Oliveira. Ambos são de Rio Largo, né? Ali em Alagoas, a Vanessa Ângela de Rio Largo e o nosso irmão Ronaldo de Oliveira de Palmeira dos Índios, Alagoas. Ele pede pela Cleia Reis, salva, transforma, da vitória da sua família. Te peço pela irmã Adriana Ventura, que pede oração pela vida de seus filhos, principalmente pela vida do Alex. Visita o Alex agora, transforma, levanta ele como um canal de bênção, como uma voz profética nessa terra. Ela pede oração também pela vida do Alisson e do seu esposo Cícero. Abençoa, Pai querido, a família da irmã Adriana Ventura, seu esposo, seus filhos. Abençoa a irmã Dalva de Maranguape, que já entrou conosco na live aqui, sua família, seu esposo, seus filhos. Eu profetizo porta aberta, prosperidade, milagre, libertação na sua casa, irmã Dalva, em nome de Jesus. Irmã Verônica também pede oração por seus filhos Alisson e Elson e pelo esposo Pedro. Entra com salvação no lar da irmã Verônica, e eu creio que muitos testemunhos mais ela vai dar para a glória de Deus. Te peço, Pai, pela irmã Ângela, que pede oração pelo Edilânio, e pelos seus filhos Andressa, Edvânia e Edinaldo. Sejam abençoados por Deus. Te apresento a vida da irmã Mariana, que pede oração por sua família, por seu esposo chamado Júnior, que está escravizado, preso pelas bebidas alcoólicas. Mas a tua palavra diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Eu creio que a verdade, que é Cristo, irá libertar o Júnior, esposo da irmã Mariana, e ela vai testemunhar durante esses 30 dias aqui a libertação na vida do Júnior, em nome de Jesus. Sua mãe também, que tem uma causa trabalhista na mão do advogado, resolve e dá vitória. Nossa irmã Adriana Silva, que pede oração pelos seus filhos e pela sua nora, que está grávida. Te apresento a irmã Criseva, te apresento o Helder, a Yasmin, o Giancarlos, o Alckma, a Larissa, a Crislane, o Alberto, o Feliciano. Te apresento a vida da irmã Francineide Maria Lima, que pede oração por toda a sua família. Eu te apresento também, Senhor, a irmã Francisca, do Parque Luzardo Viana. Deus abençoe seu esposo Valmir, transforma, liberta, que ele possa te aceitar como Salvador e ser um vaso em tuas mãos. Seu filho Iago e toda a sua casa. Te apresenta a Vanessa Melo, que há 4 noites atrás se reconciliou, sustenta, fortalece, capacita e usa na tua obra. Diaconisa de Leusa. Deus abençoe o Samuel Silva também, que com certeza se reconciliou. Deus abençoe o irmão Sueli, o Sueliton Bonifácio. Abençoe toda essa família, o pastor Lins, irmã Silvana, irmã Silva de Lima, irmã Silvana, Diácono Roberto, irmã Samita, o pequeno Emanuel Caleb, Pedro, onde ele estiver, liberta, traz de volta para a tua casa, presbítero Ailson,
irmã Sandra, cantora Sandine Lourenço, Levita Samuel, Ana Débora, toda essa família seja alcançada e abençoada. Mila também, seu namorado, abençoa. Irmã Regis Abreu dos Santos, sejam abençoados. Irmã Filha do Rei, que entrou conosco agora, abençoa ela. O meu primo, seu esposo Eliel da Vitória. Levanta o Eliel, Pai, capacita, dá conhecimento, ousadia, interpretez e usa poderosamente como vaso afinado de honra em tuas mãos. E assim, meu Pai querido, pronto, ela chegou agora da casa do Pai. Deus abençoe minha irmã, poderosamente, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe o Brasil. Te apresenta esse país nas tuas mãos. Meu Deus, muda a história dessa nação. O Brasil atravessa a pior crise da história. Mas eu creio na providência. Eu creio que tu vai transformar a história do nosso país. Tu vai mandar um avivamento grande que vai varrer o pecado, o hedonismo, a promiscuidade. Meu Deus, as aberrações, as leis contra a família que querem atingir as crianças vão cair por terra. Todo projeto diabólico de destruição de famílias contra a tua igreja caia por terra. Se frustrem em nome de Jesus para a glória de Deus. E que haja um avivamento que traga conversões em massa, reconciliações em massa, libertações em massa, que haja muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas durante esses 30 dias de clamor. Nós estamos aqui, perseverando, persistindo, não vamos parar, nada vai nos desmotivar, nada vai nos desestimular, nada vai nos parar. Como igreja, nós nos posicionamos, nos levantamos e oramos forte pelo Brasil e cremos que o espírito da corrupção, o espírito da desonestidade, da mentira, da falcatrua, o espírito da cristofobia, o espírito do preconceito, o espírito do mal vai cair do Brasil em nome de Jesus e haverá muitas conversões. Jesus vai salvar o teu filho que está na droga, o teu marido que está na bebida, a tua filha que está na prostituição. Eu te apresento o teu casamento que está destruído. Eu profetizo em nome de Jesus a restauração da sua família, a restauração da sua casa. Entregue o seu esposo na mão de Deus, irmã. Não vá amaldiçoar ele, não. Não vá brigar, não. Vá para o joelho, ore. Você vai ganhar, através do teu testemunho e do teu comportamento dentro de casa, o teu marido. E vice-versa, o marido vai ganhar a esposa também. Mas seja sábio, seja sábia. Eu profetizo sobre o seu casamento a bênção. Visita as UTIs. Centenas de pessoas e milhares que já morreram por causa do coronavírus. Consola o coração dos pais que perderam os filhos, dos filhos que perderam os pais, dos netos que perderam os avós. Meu Deus, conforta, Espírito Santo, o coração dessas pessoas. Salva, revela o teu grande amor, a tua obra salvadora na cruz, e que eles possam te aceitar como Salvador. Meu Deus, visita agora, devolve o oxigênio para essa pessoa. Repreende esse vírus maligno agora em nome de Jesus. Doenças cardiovasculares, renais, pulmonares, doença no pâncreas, na vesícula, doenças nos ossos, osteoporose, artrite, artrose, reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, enfermidade no sangue, leucemia, algum tipo de alergia, infecções, bactérias, vírus, gripe, febre, diabetes, pressão alta, doenças venéreas, sexualmente transmissíveis, a AIDS, o HIV, o câncer. Essa pessoa que está no leito de dor agora, que acha que não tem mais esperança, que vai morrer, em nome de Jesus, eu profetizo o milagre na sua vida. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, levanta a cabeça. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Seja curado nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Eu abençoo você. Eu profetizo para você, pai de família que está desempregado, você irmã que está desempregada, porta aberta, providência de Deus para a tua casa, para a tua família. Não se preocupa, não vai faltar o pão na tua casa para você sustentar os teus filhos. Profetiza a providência chegando na tua casa nessa noite, no teu ministério, na tua vida conjugal, sentimental, espiritual. Deus quer abençoar o teu ministério, quer te usar, te posiciona, te prepara, se reveste das armaduras e guerreia essa guerra. Deus é contigo para te honrar e te dar vitória. Abençoa os nossos pastores, nossos líderes, presidentes, esposas, ministros, deputados, governadores, senadores, todas as autoridades políticas do nosso país. Deus,
abençoe o Brasil, Ceará. Manda um avivamento para o Ceará, para o Maranguape, para o Novo Parque Iracema. Essa irmã e esse irmão que está apresentando a Deus a sua cidade, os irmãos do Nordeste do Brasil, que sempre estão conosco, da Bahia, do Pernambuco, da Paraíba, do Piauí, gente lá de Água Linda, Goiás, Palmeira dos Índios, Alagoas. Que Deus abençoe todos vocês nessa noite. Eu profetizo uma bênção especial sobre a sua casa, em nome de Jesus de Nazaré, para a glória de Deus. Eu abençoo seus negócios, eu abençoo sua vida, em nome de Jesus. Prepara a tua igreja para o arrebatamento, Senhor, ser conosco, nos dá força para vencer os embates, as lutas da vida, em nome de Jesus. Cada irmão, cada irmã que entrou, que compartilhou essa live, eu te apresento todos os irmãos que se inscreveram no meu canal, abençoa todos eles, aqueles que se encontram desviados da igreja, traz de volta com a tua mão poderosa, em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que intercedem pelo nosso ministério, eu abençoo você, sua vida, sua casa, sua vida profissional, sentimental, financeira, seja abençoada nessa noite por Deus, em nome de Jesus. Dai-nos uma noite de sono abençoada, tranquila, e amanhã um dia de trabalho abençoado, para a glória de Deus. Eu te peço essas bênçãos, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs que permaneceram conosco até esse horário. Essa foi a 16ª noite do propósito de oração, clamor pela nação. Venha orar conosco, tá certo? Eu te convido amanhã, nesse mesmo horário, a estar conosco aqui, mais uma vez, em uma live, tá certo? Deus vai te honrar e vai abençoar você. Você vai ver, se você entrar conosco nesse propósito, o seu casamento, sua vida financeira, sua vida sentimental, sua vida espiritual, ministerial, vai dar um giro de 360 graus. Você vai ver a diferença na sua vida quando você tomar posse e atitude de entrar conosco nessa guerra, nessa batalha. Tenha certeza, Deus vai te honrar e te abençoar. Em nome de Jesus. Não se inscreveu? Se inscreve no meu canal. Eduardo Medeiros Oficial. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Like e comentário. Ajuda a gente aí, gente. Nós estamos com o propósito, nesse mês ainda, de bater 300 inscritos. E só falta 20, hein? Só falta 20 pessoas. Então, se nessa live se inscrever pelo menos 10 pessoas, vai diminuir. E esse é o nosso propósito. Vou repetir de novo, são 3. Primeiro, glorificar a Cristo. A glória e a honra é para Ele, certo? O homem não é nada, é só um instrumento. Quem faz a obra é Deus. Segundo propósito, promover o reino de Deus com a pregação da palavra. E lá no meu canal eu prego a palavra, tá certo? E terceiro, alcançar o maior número possíveis de pessoas para serem alcançados por esta palavra. Por isso que eu sempre digo, compartilhe a live, se inscreva no canal, porque fazendo isso, você estará sendo edificado e edificar alguém, pegando o link do canal e compartilhando com um amigo seu que não é crente, que não é evangélico, que está afastado da igreja, que está precisando de uma palavra amiga. E essas ministrações aqui toda noite, com certeza, é um refrigério para a tua alma. Com certeza é uma bênção para você. Você tem aprendido muito e crescido muito no conhecimento através dessas pregações aqui. Então Deus abençoe você, uma boa noite de sono para você, para sua família. Não se esqueça de orar por nós, nos apresentar, somos carentes das vossas orações. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom, Shalom Adonai.